Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema obediência leva a livramento da fornalha. Tem como texto base Daniel, capítulo 3, versículo 12, que nos fala o seguinte: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. O versículo lido faz parte de um contexto muito conhecido, o episódio da fornalha de fogo ardente, porque passou Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego, os seus nomes conhecidos, babilônios conhecidos. Alguém pode afirmar mais uma mensagem sobre este episódio? Contudo, eu partilho do posicionamento do meu saudoso pai quanto às Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor, ela se renova diariamente. Sabemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego encontravam-se cativos, escravizados na Babilônia, e junto ao seu povo judeu foram para lá exportados contra a sua própria vontade por causa da sua deliberada desobediência a Deus. Povo de coração obstinado e duro de cerviz, Atos 7, versículo 1, e sua famosa idolatria, patrocinada por maus reis, dentre eles o ímpio rei Manassés, que decretou o culto a Baal como religião oficial de Israel. Então a nação de Judá sofreu seu declínio e foi levada cativa para a Babilônia. Esqueceram do primeiro dos 10 mandamentos. O Senhor lhes deu em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Deus permitiu então que fossem levados para a Babilônia escravos, cativos. Cativeiro este que durou 70 anos no total. E nos primeiros anos do exílio babilônico, Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. A primeira dessas etapas, em 605 a.C., jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel e seus amigos, os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou simplesmente Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus nomes no idioma da região da Caldeia, região da Mesopotâmia, região ali onde fica o atual Iraque. Ao chegar à Babilônia, Ananias, que em hebraico significa dom do Senhor, Misael, em hebraico significa que o que é de Deus, e Azarias, a quem Deus ajuda, como estes nomes se referiam ao Deus verdadeiro a quem servimos e tinham certa relação com seu culto, foram trocados por nomes cuja definição os vinculasse a divindades pagãs e o culto aos deuses dos caldeus. Assim, Ananias recebeu o nome de Sadraque, servo de Sim, um deus da lua, Mesaque, quem é igual a Aku, equivalente ao cimério Sim, também outro nome do deus da lua. E Abdenego significa servo do deus pagão negro. Nabucodonosor, no versículo 1, fez uma grande estátua de ouro em sua homenagem. Estátua esta que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, ou seja, 30 metros de altura e 3 metros de largura. A altura de um prédio de 10 andares tinha essa estátua. A ordem era que todos os súditos do reino, incluindo os escravos hebreus, deveriam ouvir o som da buzina, da flauta, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Daniel 3, versículo 5. No versículo 6, a ordem déspota, ditatória e autoritária era que qualquer que não se prostrasse, não adorasse a estátua, seria na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Daniel 3, versículo 6. Todos se prostraram, inclusive muitos judeus que adoravam a Deus. No Império Babilônico, todavia, se prostrou diante da ordem urgente do rei, diante da estátua que o rei fizeram. Contudo, ainda que muitos dos seus irmãos, patrícios, conterrâneos, amigos, quem sabe até mesmo familiares, tivessem prostrado, Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram, permaneceram de pé, pois dobravam os joelhos apenas diante do nosso Deus. Quem sabe esta pregação se dirige a pessoas que o inferno quer dizer para você recuar, se prostrar. Se fulano não suportou, você que não irá suportar. A maioria recuou, desistiu, murmurou, reclamou, blasfemou. Mas permita-me dizer algo a você. Você e eu não somos Maria vai para as outras. Não fazemos parte da grande maioria manipulada, mas da minoria em Deus, que é influenciadora. Nabucodonosor foi paciente e tolerante.
deu oportunidade para que Sadraque, Mesaque e Abednego se pudessem reconsiderar o seu posicionamento e de se dobrar diante de Deus e dobrar-se sim então diante da sua estátua, ao novamente ouvirem o som dos instrumentos musicais sob a sua ordem. O inferno é paciente, o inferno também é persistente. Vem com sapatinho de algodão, dizia meu pai. Por isso, não ignoramos os seus ardis, 2 Coríntios 2, versículo 11. Contudo, seguimos a recomendação do meu irmão, do Jesus histórico. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram Maria vai com as outras. Por conta disto, responderam ao rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, versículo 16. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Por conta dessa resposta, o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha do que de costume, ou seja, até o máximo. A bem da verdade, o rei nada ganharia com esse furor, mas ainda assim, muito foi ganho para a causa de Deus e a sua glória e poder manifesto naquele lugar. Pois quanto mais intenso o calor, tanto maior e mais impressionante o milagre que Deus operou naquele dia. Cada circunstância revelou o direto poder de Deus. Os hebreus foram atados, presos com todas as suas vestes, mas saíram sem sequer passar sobre eles o cheiro do fogo. Nem o cheiro do fogo passou sobre estes. Os homens mais fortes do exército foram escolhidos para lançarem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, mas o fogo, o calor do fogo matou aqueles homens antes de entrar em contato com o fogo, ao passo que sobre os hebreus não teve efeito algum, embora tivessem bem no meio das chamas. Torna-se evidente que o fogo que se achava sob o domínio do poder sobrenatural de Deus, pois embora o fogo tivesse consumido as cordas e matado os homens que lançaram na fornalha de fogo ardente, de modo algum pôde ter nenhum poder sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Digno de nota, importante registrar, o espanto do rei, Daniel 3:24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa do seu trono e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Após, ao receberem a ordem do rei, os 3 homens saem da fornalha de fogo ardente. Naquele momento, todos se esqueceram do culto da grande imagem que Nabucodonosor se levantara e olharam fixamente para Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles que foram humilhados foram por Deus exaltados. Naquele momento, todo o interesse deste vasto mar de gente se concentrou nesses 3 homens notáveis, Sadraque, Mesaque e Abednego, do milagre que o Deus dos céus operara. Daniel 3:28 falou Nabucodonosor dizendo: bendito, olha que Nabucodonosor falou, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, e confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus próprios corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu próprio Deus. Após a fornalha e o milagre da fornalha, veio a exaltação. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel 3, versículo 30. O rei promoveu aqueles jovens cativos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao fim do versículo 30, a Septuaginta acrescenta: e os elevou a governadores, sim, os 3 foram elevados a governadores sobre todos os judeus que havia em seu reino. O rei não mais insistiu na adoração então da sua imagem, deixou isso para lá. Ainda vale a pena obedecer a Deus, ainda vale a pena ser fiel a Deus. Aliás, permito-me reconstituir essa frase: sempre, em toda a história da humanidade, valeu a pena e sempre vale a pena obedecer, ser fiel e leal ao nosso Deus. Obedecer a um Deus que não livra obedecer a um Deus que nos livra da fornalha de fogo ardente.
Ele não te livra da luta, mas ele te livra na luta. Ele não te livra da fornalha, mas ele te livra na fornalha. É no meio da luta que ele se apresenta como o quarto homem da fornalha. Ele te livra na luta, na provação, no meio da dor, que ele te livra, te exalta, te dá a vitória. Não importa o tamanho ou o grau ou a intensidade do calor produzido pela fornalha que você tem suportado, tem enfrentado, tem passado. Mas o meu Deus ainda é o quarto homem da fornalha. Tranquilize o teu coração. Isaías 43, versículo 2. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o teu Salvador. Tenho te abençoado em Cristo Jesus.